A paz do Senhor, amém? Glória a Deus por estarmos na casa do nosso Pai, num dia tão especial, que é o Dia das Mães, e eu já felicito cada mãe, que o Senhor Jesus possa abençoá-las, enchê-la da sabedoria e discernimento de Deus, amém? E eu quero começar esse culto, lendo lá no Salmo 105, os 4 primeiros versículos, vocês que podem abrir. Saúdo também os nossos irmãos que estão conosco online, assistindo em casa. A paz do Senhor. E se diz assim: deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem de todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e o seu poder. Busquem continuamente a sua presença. Amém? Eu convido a igreja para que esteja de pé. Nós vamos adorar ao Senhor, louvar, cantar louvores a Ele. Dizer que Ele é santo. O seu santo nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que somente Ele é o Senhor. Adora o Senhor. Que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz. O universo se desfaz, não há outro nome comparado ao grande eu sou. Com tudo que há em mim, confessarei. De céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei. De céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Louvado é o nosso Deus, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o nosso Deus. Te adoramos, Pai. Rendemos o nosso louvor a Ti, ó Deus. Crendo na Tua presença aqui, Deus. Nós te louvamos, te exaltamos, meu Pai. Reconhecemos o Teu senhorio, a Tua soberania, ó Deus.
sabendo que o Senhor criou todas as coisas, Pai. E que todo joelho se dobrará diante do Senhor e declarará que só Tu és Deus, que só Tu és o Senhor. E essa canção que vamos cantar diz assim: para onde eu irei, se só Tu tens as palavras de vida eterna? O que eu farei se eu não entregar no meu coração a Ti? Muitos ouvem falar de Jesus, muitos acham até bonitinho, muitos acham até legal a gente ser cristão, até simpatizam, mas abandonar o eu, abandonar os caminhos errados, carregar a cruz dia após dia, e olhar para Jesus e dizer para Ele: para onde eu irei, se só Tu tens as palavras de vida eterna? E viver para Ele, como nós temos vivido. Esse Deus é eterno, Ele criou todas as coisas, antes mesmo de que nós, quiçá, fôssemos existir. Ele já se entregou por nós, morreu pelos nossos pecados, já conquistou a vida eterna por nós, mesmo antes de nós nem existirmos, porque Ele é eterno. Nós não, nós temos dias para nascer, viver e morrer, mas Ele é eterno, e Ele te ama, Ele se entregou por você. Deus já tinha o plano perfeito. Quando Adão e Eva pecou e se virou as costas para Deus, Deus já tinha o plano perfeito, que era Jesus. E quando Jesus veio e entregou a sua vida por amor a nós, nós não merecíamos. E para onde nós iremos se não nos entregar a Ele e viver para Ele, tudo para Ele? Será que é assim que temos vivido dia após dia, em cada atitude, em cada pensamento? Ó Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Nós sejamos realmente discípulos verdadeiros do Senhor, verdadeiros adoradores Teus, Deus. Te adoramos, Senhor. Estavas desde o princípio, eterno, eterno Tu és, Senhor. Você que veio preparado com seu dízimo e ofertas pode vir à frente. Antes do nada a terra, me rendo a Ti. Antes que eu pecasse, antes que eu pecasse, Ele já tinha pagado o preço. Pagaste o preço na cruz. Foram os meus erros pesaram em Teus ombros. Se renda, me rendo a Ti. E posso dizer que posso fazer se não entregaste, ó Deus, o meu coração. Ele é o caminho, na salvação, caminho. Teu Espírito vive em nós, Teu Espírito vive em mim. Declaro as Tuas promessas, me rendo a Ti. E posso dizer que posso fazer
posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Levante as tuas mãos e adore a Ele. Adore, adore ao Senhor. Estarei com mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser, a ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Estarei com mãos levantadas a ti, louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser, a ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Estarei com mãos levantadas a te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser, a ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Que posso dizer, que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? O Senhor entregou tudo por nós. O Senhor entregou o melhor que o Senhor tinha, o teu filho, Pai. O Senhor deu tudo a nós. O Senhor nos deu vida abundante. O Senhor nos deu vida eterna através da tua graça, Pai. Para onde nós seríamos? O que seríamos de nós sem o teu amor? Sem a redenção do Senhor? Nós realmente, Deus, vivamos para ti em todas as áreas da nossa vida, Pai. Que o nosso coração se renda ao Senhor por completo. Se renda, ó Pai, tudo para ti, Senhor, crendo em tudo aquilo que o Senhor faz, no que o Senhor já fez, no que o Senhor pode fazer, ó Deus, nas nossas vidas e através das nossas vidas. Porque o poder não é nosso, a excelência do poder é o Senhor. Nós somos apenas vasos de barro, Pai. E nós queremos estar totalmente rendidos ao Senhor, porque não há outro caminho, não há, ó Pai, nada, não há para onde irmos. Só o Senhor é o caminho da verdade, só o Senhor é a vida. E nós queremos caminhar por esse caminho. Nós queremos sim um dia chegar e te ver e dizer e ouvir do Senhor: vem, filho amado, vem, filho amado, entra no gozo, filho amado. Nós queremos sim, ó Deus, um dia te ver face a face. Ó Paizinho, muito obrigada, ó Deus. Que nada nos impeça de nos render totalmente ao Senhor. Nada, porque não há nada melhor. Nada é mais atrativo, ó Deus. Nada que nós possamos morrer totalmente para a nossa carne e viver no Espírito para Ti. Louvado é o Teu nome, santo é o Senhor. Tu és o dono das nossas vidas, ó Deus. Amém, amém. Podemos assentar, igreja.
Graça e paz. Amém, queridos? Que bom que nós estamos aqui nesta noite, nesse domingo tão especial, quando podemos adorar o nosso Deus e agradecer a Ele pela vida das nossas mães. E eu quero, neste momento, louvar a Deus pela sua vida. Muito feliz de ver aqui nesta noite algumas pessoas que estão nos visitando. Feliz também de rever alguns irmãos que há algum tempo não víamos. Feliz em saber que temos também, através das redes sociais, outros irmãos e também amigos que estão conosco nesta noite. Por isso, eu quero convidar nesse instante, de forma especial, todas as mães que estão conosco a se colocarem de pé. Se você pode fazer isso nesta hora, isso, glória a Deus. Todas as mães que estão conosco, quero convidar você a se colocar de pé nesse instante. E as mães vão estar recebendo neste momento uma lembrança que foi preparado com muito carinho pelas nossas irmãs. E enquanto essas lembranças estarão sendo entregadas, eu quero convidar cada mãe para que medite na letra desta canção. A nossa equipe de louvor preparou com muito carinho esta canção para que nós possamos transmitir esta mensagem de afeto ao coração de todas as mães. E hoje à noite, queridos, antes de ouvirmos esta canção e antes das irmãs receberem as suas lembranças, eu não poderia deixar de lembrar de todas as mães que foram influentes nas nossas vidas, todas as mães que fizeram parte da nossa história, mas que talvez já não estão mais entre nós. Hoje, queridos, é um dia de alegria pela celebração do Dia das Mães. Mas para nós, como igreja, também é um dia de luto. Porque ontem nós recebemos uma das piores notícias que eu, como pastor, tive que transmitir à igreja. Perdemos, infelizmente, a nossa irmã Rafaela, tão jovem, com 2 filhos. E embora isso gere dor, angústia no coração da igreja, a palavra que nos conforta, queridos, é saber que a nossa irmã Rafaela está nos braços do Pai. Ontem pela manhã, quando estive ali na cidade de Brasilândia, no seu velório, porque apesar da irmã Rafaela ter falecido de Covid, por conta do tempo que ela esteve em tratamento médico, os médicos reconheceram que não havia risco de transmissão da doença. Por isso foi um velório normal. E eu pude ver ali a família da Rafaela, como eles são unidos, e como, queridos, a vida da Rafaela, o testemunho que ela deixou do seu relacionamento com Jesus, tem impactado tanto a sua família ali na cidade de Brasilândia. Que alegria ver alguns parentes que estão servindo a Deus também na Igreja Batista. E alguns puderam chegar até a minha pessoa e louvar a Deus por tudo que nós e também a igreja aqui de Aparecida do Taboado fez e tem feito pelaquela família. Louvo a Deus pelos irmãos que estiveram lá conosco também ontem pela manhã. Que Deus abençoe cada um de vocês. Louvo a Deus, queridos, pelas mensagens que os irmãos mandaram pelo WhatsApp, os irmãos que puderam ligar, cada manifestação de carinho. Eu tenho certeza que isto é um instrumento de Deus para que, unidos, a dor da perca seja amenizada. Por isso, queridos, eu quero honrar todas as mães que já partiram no nome da Rafaela. E que você possa, neste momento, trazer a sua lembrança, todas as oportunidades que você tem de honrar, de louvar a Deus pela sua mãe, enquanto ela está do seu lado. Que Deus abençoe a vida de cada uma das irmãs.
Nós vamos então ouvir esta canção. As irmãs receberão a lembrança e depois eu quero orar juntamente com a igreja pela vida de cada um de vocês. E um amor tão grande assim, que não mede esforços. Mãe, cada dia que passa eu vejo em sua vida um modelo de dedicação sem fim. Na sua entrega eu recebi, na sua renúncia eu construí, na sua proteção eu me arrisquei, brinquei, sonhei, fui criança, e agora, mamãe, quero retribuir. Mamãe, eu não teria chegado aqui. Mamãe, pelo seu amor por mim, perdão pelas vezes em que não reconheci. Mamãe, quero retribuir. Mãe, como retribuir um amor tão grande assim, que não mede esforços. Mãe, cada dia que passa eu vejo em sua vida um modelo de dedicação sem fim. Na sua entrega eu recebi, na sua renúncia eu construí, na sua proteção eu me arrisquei, brinquei, sonhei, fui criança, e agora, mamãe, quero retribuir. Mamãe, eu não teria chegado aqui. Mamãe, sem o seu amor por mim. Perdão pelas vezes em que não reconheci. Mamãe, eu não teria chegado aqui, não. Mamãe, sem o seu amor por mim. Perdão pelas vezes em que não reconheci. Mamãe, quero retribuir. Mamãe, quero retribuir. Quero retribuir. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor querido pela vida
das nossas mães. E neste momento, eu convido cada mãe a tomar o seu assento, a igreja fechando os seus olhos, baixando a sua cabeça, coloque a sua vida diante de Deus em oração. Nós queremos, neste momento, agradecer a Deus pela vida das nossas mães e pedir que o Espírito Santo de Deus dê a elas saúde, paz, e que Deus possa derramar sobre cada mãe das suas bênçãos, para que elas continuem exercendo este papel de cuidado, de ensino, e essa representação de amor que a mãe tem sido dentro de cada lar. Por isso, Deus, nós te exaltamos, Pai, e nós glorificamos ao Senhor pela vida de cada mãe que está aqui nesta noite. Te louvamos, Pai, por aquelas que estão também nos acompanhando pelas redes sociais. Te louvamos, Pai, por aquelas que fizeram parte da nossa história, que fizeram parte das nossas vidas, mas que talvez já não estão mais entre nós. Pai, recebe neste momento toda a nossa gratidão. Obrigado, Deus, pelo exemplo das nossas mães e por tudo que elas transmitiram às nossas vidas de amor, de carinho, de cuidado. Obrigado, Pai, pela dedicação de cada mãe sobre a vida dos seus filhos. Pai, a Tua palavra diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. A Tua palavra diz, ó Deus, que a mulher desenvolve um papel tão importante no meio da família. Por isso, Deus, nós te honramos e nós te glorificamos através das nossas vidas por cada mãe que está aqui nesta noite. Que o Senhor derrame sobre a vida delas das Tuas ricas bênçãos. Que o Senhor as guarde e que o Senhor as proteja de todo o mal. Que elas sejam, Pai, não apenas reconhecidas neste dia, mas que todos os dias das nossas vidas, nós como filhos, como maridos, possamos, Pai, valorizar o papel da mãe e o papel da mulher dentro do lar. Recebe, Pai, nesta hora a nossa oração. Derrama, Pai, do Teu conforto, do Teu bálsamo sobre o coração de todos os filhos que já não têm mais as suas mães ao seu lado. Lembramos, Pai, neste momento da vida do Sebastião. Lembramos, Pai, da vida da Sofia, do Josemário e todos os familiares da irmã Rafaela. Pai, que pelo Teu Espírito Santo o Senhor continue confortando os seus corações. Assim também, Pai, pedimos o conforto do Senhor sobre a Tua igreja. Que o Senhor nos dê, Pai, da Tua paz. E que o Teu Espírito refrigere a nossa alma diante de tantas lutas e diante de tantas dificuldades que nós temos enfrentado. Sabemos, Pai, que contigo a vitória é certa, porque independente das lutas que nós passamos nesta vida, a Tua palavra diz, ó Deus, que há uma eternidade nos aguardando. A Tua palavra diz, ó Deus, que esta vida é passageira e felizes são aqueles que vivem cada dia como se fossem o último das suas vidas. Nos ajuda, Pai, a valorizarmos cada momento com as nossas mães, a valorizarmos cada momento com a nossa família. Que nesse mês de maio o Senhor continue falando ao coração da Tua igreja, através da Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos? Vamos dar uma salva de palmas pela vida das nossas mães. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Irmãos, antes de compartilhar da palavra de Deus, eu quero lembrar os irmãos que o mês de maio é um mês muito especial para nós. O mês de maio é o mês da família. Por isso, nós estamos em uma campanha de oração pela vida dos nossos filhos.
Todos os dias pela manhã, nós estamos postando no nosso grupo de WhatsApp um motivo de oração para que você, como família, possa, então, estar valorizando este momento. E nós estamos também preparando, queridos, o nosso CinePIB, que vai ser realizado no dia 29 de maio. É o último sábado deste mês. Eu creio que os irmãos prepararam um vídeo que fala sobre... É um trailer, irmãos, do filme que nós estamos projetando para compartilhar com os irmãos durante este dia. O filme fala sobre superação, sobre a importância de crermos em Deus, mesmo diante de grandes dificuldades. Ele fala de um menino que contraiu, ou melhor, que sofreu um grande acidente e contraiu por conta disso muitas complicações. E o que eu gostei demais neste filme é que ele é baseado numa história de fatos reais. Então, eu queria neste momento pedir que os irmãos possam soltar o nosso trailer ali na multimídia, para que os irmãos vejam como é impactante a mensagem deste filme. Acorda pra vida. O café fica pronto em 10 minutos. E não me faça voltar aqui. Essa é a nossa cidade. É uma comunidade muito solidária. Todo mundo conhece todo mundo. Oi, dona Joyce. Oi, tudo bem, meninas? Nós sempre nos apoiamos. Belo sermão, pastor. O que vocês vão fazer depois daqui? O John tem um jogo de basquete. Tô sabendo, já vi as enterradas dele. Esse moleque é irado. Avisa sua mãe amanhã quando e onde ela te pega. E não faça nenhuma bobagem. Amo vocês. Meninos, saiam do gelo! É treino para as Olimpíadas, moço. Cindy. Ele tá debaixo d'água há mais de 15 minutos. Vamos retirar o corpo, não resgatar. Bati em alguma coisa. Usamos todos os recursos da medicina. Não há mais nada a fazer. Não! Por favor, Deus, envie o Espírito Santo para salvar meu filho. O menino de 14 anos de St. Charles, que passou 15 minutos debaixo d'água, continua a lutar pela vida. Eu creio que o John não passa dessa noite. O Senhor não conhece meu filho. Ele é guerreiro. Eu só quero que faça o melhor pelo John e deixe Deus fazer o resto. Você é minha alegria e orgulho. Quero ver você arremessando e correndo pela quadra outra vez. A família Smith fez um pedido. Por favor, orem pelo John. Na água aquele dia, eu já ia desistir quando eu ouvi uma voz que disse mais pra trás: eu estou louco? Ou Deus falou com você. Mas eu não acredito em Deus. Eu acredito, mas talvez isso não baste nesse caso. Eu sou seu pastor. Meu dever é ficar ao seu lado o tempo que for necessário. Já viu a página do Facebook? Viralizou. Tommy, Tomara que ele fique bom. não vamos passar por isso sozinhos. O que tiver pra mim, pro Brian, pro John, eu me entrego. Amém, queridos? Irmãos, este é um filme que ele não visa atender apenas a família. Os irmãos, quando estiverem assistindo, vão perceber que ele trabalha vários temas da vida humana. Por que eu estou dizendo isso? Para que você se sinta incluído nessa programação. A nossa intenção é trazer um conteúdo que seja de edificação para toda a igreja. Para as crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, para os casados, para os solteiros.
Então, independente da sua condição hoje, este filme vai ter uma mensagem muito especial para transmitir a você. Por isso eu peço a colaboração da igreja. Estamos vivendo esse tempo de cuidado, de distanciamento social. Então é muito importante que você dê o seu nome o quanto antes, confirmando a sua presença no dia 29, às 19 horas, aqui mesmo no templo de nossa igreja. Hoje à noite, queridos, depois do nosso culto, a nossa secretaria vai estar aberta. Os irmãos que assim desejarem podem confirmar a sua vaga ainda hoje. Não tem custo nenhum, tá bom? Nós não vamos, como de costume, servir nenhum tipo de comida por conta da situação que estamos vivendo, mas eu desafio você a separar esse tempo para estar conosco durante este dia. E se acaso, queridos, nós tivermos uma grande procura por parte da igreja e vermos que a lotação pode estar acima do que nos é permitido, nós iremos fazer 2 sessões, tá bom? Então, é muito importante que você que queira participar da sessão de sábado, procure antecipadamente. A outra sessão, ela deve acontecer muito provavelmente na sexta-feira. Talvez não fique muito bom para você neste dia. Então, se você prefere o sábado, esta será a primeira sessão, e eu peço que no final deste culto você possa passar na secretaria e deixar o seu nome conosco. Tenho certeza que será um tempo de muita bênção na sua vida, na vida de sua família e de toda a nossa igreja. Amém, queridos? No final deste culto, irmãos, eu peço também que todos os líderes da nossa igreja, você que faz parte da liderança de algum ministério, que você possa permanecer por alguns minutos. Nós temos um assunto muito importante para compartilhar com os irmãos que fazem parte da liderança de nossa igreja. Vamos então à palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 16. João, capítulo de número 16. Quero ler com os irmãos do versículo 13 ao versículo de número 15. A mensagem de hoje, queridos, tem como tema o Espírito Santo como o condutor da família. João, capítulo 16, versículo 13. Jesus diz assim: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo anunciar. Amém, queridos? Até aqui, que Deus abençoe esta palavra no meu e no seu coração nesta noite. Queridos irmãos, na semana passada, nós começamos a refletir com a amada igreja sobre a função do Espírito Santo de Deus, sobre a vida da família. E como o Espírito Santo, ele age como um condutor nas nossas vidas. Jesus, no versículo de número 16, ele diz que quando o Espírito Santo viesse, ele nos guiaria a toda a verdade. Por isso, queridos, nós entendemos que o Espírito Santo de Deus, ele é aquele que nos guia, não para a mentira do mundo, não para as artimanhas de Satanás, da cultura, mas o Espírito Santo é aquele que traz a verdade sobre as nossas vidas.
O Espírito Santo, queridos, é aquele que nos livra de todo o engano de Satanás. Sabe, meus irmãos, a pior coisa que pode acontecer na vida de um homem e de uma mulher é pensar estar certo quando este está errado. O maior erro das nossas vidas é quando nós estamos caminhando numa direção oposta à vontade de Deus. E nós estamos trazendo para dentro da nossa casa, para dentro do nosso lar, coisas que estão prejudicando a nossa família, mas a gente não consegue perceber esta realidade. Quantos casais, queridos, nós atendemos no ministério pastoral, e quando a gente ouve uma declaração do tipo: pastor, a minha família está destruída, a gente percebe que aquilo não aconteceu da noite para o dia. Como é triste, queridos, perceber que a destruição em muitas famílias, ela se manifesta anteriormente como uma tragédia anunciada. Ou seja, a gente vai assumindo determinados comportamentos como marido, como mulher, como filho. A gente vai, queridos, se envolvendo com certas amizades. A gente vai praticando determinadas coisas sem perceber que aquilo está nos levando para a tragédia familiar. Parece que são coisas inofensivas à nossa vida. Por isso, queridos, que muitas pessoas, elas vão caminhando na direção do erro e muitas vezes elas não têm força para voltar atrás. E às vezes ela ouve uma pregação de alerta, elas ouvem uma ministração de precaução, de cuidado, uma palavra de exortação, e algumas pessoas chegam a pensar: o pastor não sabe o que ele está falando. Essa mensagem não é para mim. Isso é muito radical. Eu sei conduzir a minha vida. Eu sei quando eu preciso retroceder. Eu sei quando eu preciso mudar. Eu não preciso de nenhum conselheiro. Eu sei conduzir a minha casa. E a gente não percebe, queridos, que neste eu sei, neste eu consigo, neste eu faço, nós estamos negligenciando a voz do Espírito Santo de Deus. Jesus diz: o Espírito guiará vocês a toda a verdade. Mediante disto, querido, eu faço das minhas palavras as palavras do teólogo Andrei Murray, quando perguntaram para este homem de Deus qual era o maior problema das famílias. E ele disse assim: a realidade do Espírito Santo é tudo o que necessitamos para ter uma família santa e vitoriosa. Talvez, querido, a sua pergunta seja: pastor, como ter uma família bem-sucedida? E a resposta é simples, querido. Deixe o Espírito Santo de Deus guiar o seu coração a toda a verdade. O sucesso de um casamento, meus irmãos, o sucesso de uma família está na quantidade ou na liberdade que esta família dá ao Espírito Santo de Deus. Um homem tomado pelo Espírito será um bom marido. Um homem tomado pelo Espírito vai saber valorizar e amar a sua mulher como lhe convém. Da mesma forma, queridos, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus,
Ela vai saber respeitar o seu marido e cumprir com o seu papel de submissão, de acordo com a Bíblia Sagrada. Um filho cheio do Espírito Santo de Deus, ele vai automaticamente honrar os seus pais. Não é que uma família que tem o Espírito não vai passar por lutas. Não é, queridos, que uma família que tem o Espírito não vai enfrentar dificuldades. Sim, eles irão. Mas como eles têm o Espírito, eles vão receber de Deus sabedoria e discernimento espiritual para enfrentarem todos os desafios. E o mais importante, o Espírito Santo dará a eles luz e discernimento espiritual para ver os problemas antes que eles sejam uma grande tragédia. Alguém já disse, meus irmãos, que melhor é a precaução da doença do que a cura dela. 1000 vezes melhor usarmos máscaras, mantermos o distanciamento social, 1000 vezes melhor tomarmos a vacina, lavarmos as nossas mãos, do que termos que tratar do Covid-19 na UTI de um hospital. Não estou dizendo, queridos, que todas as pessoas que foram para a UTI ou que ficaram doentes foi porque não se cuidou. Sabemos que a fatalidade chega para todos. Nada é 100%. Todas as medidas de precaução têm as suas margens de fatalidade, mesmo com máscara, mesmo com distanciamento social. Mas é preciso fazer a nossa parte. É preciso, queridos, assim como cuidamos da nossa saúde física, cuidarmos também, meus irmãos, da nossa saúde espiritual. Por isso que é muito importante você que talvez está feliz no seu casamento, você que talvez não tem nenhum problema na sua família hoje, ouça um tipo de mensagem como este. Talvez, queridos, algumas mensagens, elas não vêm para nos exortar, mas elas vêm justamente para nos prevenir. São mensagens que vêm para nos fortalecer, para nos preparar para as adversidades que com certeza nós iremos enfrentar. Domingo passado, nós falamos, queridos, sobre 2 princípios de espiritualidade na família. Primeiro, falamos sobre o fato de ser um cristão. Isso não significa ou não te dá uma garantia de que o seu casamento ou a sua vida familiar darão certo automaticamente. Em outras palavras, não basta estar dentro de uma igreja, não basta estar ouvindo a palavra de Deus ou cumprindo com alguns rituais religiosos, que a nossa família dará tudo certo. É preciso, queridos, um envolvimento com a palavra. Esta ideia romântica de que uma oração resolve tudo, de que a unção com óleo de um objeto do marido ou da esposa resolve todos os problemas, não é verdade. Não é bíblica. Quer um exemplo? Quantas pessoas, queridos, estão tentando resolver problema financeiro com unção? Tem gente fazendo campanha de oração de 40 dias para ter prosperidade espiritual. Nada contra a campanha. É bom orar. Aliás, a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. Mas o que resolve o problema financeiro não é só oração. A pergunta é: como eu trato o dinheiro na minha vida? Que lugar, queridos, o dinheiro ocupa no meu seio familiar? Com o que eu gasto o meu dinheiro? Aonde é que eu aplico os meus investimentos? Será que eu não sou uma pessoa consumista demais? Será que eu não sou alguém que compra sem grande necessidade?
Será que não há na minha vida luxúria? Será que eu estou sendo fiel a Deus nos meus dízimos, nas minhas ofertas? Ou seja, antes de orar para que Deus me dê prosperidade, há princípios da palavra de Deus que eu preciso praticar. E isso não é diferente, queridos, na vida familiar. Você não terá uma família feliz se a prática da palavra de Deus, dos princípios do Evangelho, não for uma constância na nossa vida. A teologia da prosperidade, meus irmãos, tem feito muitos reféns. Pessoas que pensam que uma oração mágica do apóstolo, do bispo ou do pastor vai resolver todos os seus problemas. Não vai. É preciso perseverança, é preciso mudança de atitude, é preciso deixar para trás alguns tipos de comportamento. Segundo lugar, nós falamos também que casamento e criação de filhos são assuntos relacionados, que estão interligados à nossa fé. Por que eu digo isso, meus irmãos? Porque há pais, vejam bem, há pais, inclusive cristãos, que pensam que, no que diz respeito à educação dos seus filhos, eles não precisam estar embasados na palavra de Deus. Por isso que nós lemos domingo passado, o texto de Efésios, capítulo 5, versículo 18, até o capítulo 6, versículo 4, quando Paulo vai falar para que nós não nos embriaguemos com vinho, mas possamos nos encher do Espírito Santo de Deus. E na sequência, os irmãos perceberam que Paulo vai dando algumas dicas de como nós devemos nos encher desse Espírito. Ele diz, a mulher seja submissa ao seu marido. O marido ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Os filhos sejam submissos e honrem aos seus pais. Ou seja, Paulo, queridos, ele faz uma relação exata e direta do enchimento do Espírito Santo com a vida familiar. Para se encher do Espírito Santo, não basta apenas participar de um culto, ler a palavra de Deus, orar. Tudo isso é importante, queridos. Mas a maneira como você se relaciona dentro da sua casa, com os membros da sua família, também influencia nisto. Talvez, meus irmãos, esse seja um dos problemas do maior nível de esfriamento espiritual que há dentro de muitas igrejas. Muitas pessoas estão morrendo espiritualmente. Muitas pessoas não sentem mais o fogo, a chama do Espírito Santo de Deus nas suas vidas, porque estão negligenciando um comportamento bíblico dentro dos seus lares. Outra coisa importante a ser dita, diante de tudo isso que nós vemos na palavra de Deus, é que não podemos dissociar a nossa espiritualidade da nossa vida familiar. Se você acha que vida familiar se resolve sem a ação do Espírito Santo, eu quero dizer para você que você está muito enganado. Se você acha que vida familiar se resolve apenas com bons conselheiros, você também está enganado. Se você acha que vida familiar se resolve quando o seu cônjuge mudar o que você acha que precisa ser mudado, você também está muito enganado. Porque a vida familiar, queridos, ela só muda e ela só é frutífera e feliz quando o Espírito Santo tem liberdade no seio do lar. Quando o homem e mulher e os filhos estão vivendo sob a direção desse Espírito. E para sermos práticos, extremamente práticos à luz da palavra, eu quero ler para os irmãos nesta noite um dos textos mais objetivos acerca do fruto do Espírito Santo. Em outras palavras,
Se alguém perguntar para você o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo, ou o que o Espírito Santo produz na vida de uma pessoa que o tem, é grito, é euforia, é uma boa entonação de voz? Nada disso. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas 5, versículo de número 22 e 23. Hoje à noite eu quero começar a estudar esse texto com os irmãos. E nós vamos estudar apenas as primeiras 3 características do fruto do Espírito na vida do crente. E eu quero convidar você que está aqui nesta noite para que faça uma autoanálise. Para que você olhe, querido, para a sua vida e perceba como está esse fruto do Espírito Santo na sua vida. Paulo diz em Gálatas 5, 22, mas o fruto do Espírito é, primeiro, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Pensemos, queridos, sobre o primeiro fruto. O que é o amor? Aliás, aqui é importante destacar que não se trata de frutos. Se trata de um fruto que se compõe de várias partes. Para que você entenda bem, é a ideia de uma pocã, ou a ideia de uma mexerica, que é um fruto que é composto de vários gomos. E esses gomos, eles estão interligados entre si. Por isso, a questão não é você ter um fruto do Espírito em detrimento do outro. Ou seja, quando você manifesta o fruto do Espírito, o que Paulo está dizendo é que essas qualidades, elas vão estar equilibradas na sua vida. E Paulo começa falando sobre o amor. Que tipo de amor é esse, queridos? A palavra aqui usada no grego é a palavra ágape, da raiz ágapon, que significa não apenas o amor erótico, o amor sexual de um homem por uma mulher. O amor ágape não significa também o amor filéu, que no grego significa o amor entre amigos. Não significa também o amor storge, que no grego significa o amor consanguíneo, o amor que um pai sente pelo seu filho. Na cultura grega existe esta diferenciação de palavras para falar do amor como um afeto diferente. E o apóstolo Paulo, queridos irmãos, ele se utiliza da palavra ágape, que significa um amor sacrificial. É aquele amor de 1 Coríntios capítulo 13, quando Paulo diz que ele tudo crê, ele tudo suporta, ele tudo espera. Este amor que não suspeita mal, este amor que inclusive não busca os seus próprios interesses. Deixa eu dizer uma coisa para você que é jovem. Olha aqui para mim, você que é jovem está se preparando para o seu casamento. É importante que você desenvolva este amor pela sua esposa. É importante que você desenvolva este amor pelo seu esposo. Porque nenhum relacionamento, queridos, que se fundamenta apenas no eros, na questão erótica, nenhum relacionamento que se fundamenta apenas na estética, ele terá sucesso na sua caminhada. O que Paulo está dizendo é que o fruto do Espírito, ele se manifesta como este amor. E muitos casais confundem o amor meramente como uma atração física.
O amor do qual Paulo está falando é o mesmo amor que Cristo teve pela sua igreja. E Paulo diz, a ponto de entregar a sua própria vida por causa dela. Deixa eu dizer uma coisa para você que é marido. Será que nós temos este amor pelas nossas mulheres? Deixa eu dizer uma coisa para você que é esposa. Será que você tem esse amor ágape pelo seu esposo? Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque muitos casais, quando chegam ali na iminência do divórcio, sabe o que eles dizem? Sabe qual é a frase célebre de muitos casais? É dizer, pastor, o amor acabou. Pastor, não há mais amor entre nós. E eu pergunto, de que amor vocês estão falando? Será que é o amor bíblico? O amor ágape? O amor que perdoa? O amor, queridos, que valoriza a outra pessoa na sua individualidade? O amor que considera o outro importante, não pelo papel que ele desempenha na sua vida, mas porque ele é um ser, uma criatura feita à imagem e à semelhança de Deus. Quantos casais, queridos, ou melhor, quantos homens, em nome do amor, estão agredindo as suas esposas por causa do ciúme? E há pessoas que dizem, não, pastor, eu amo demais. Isso não é amor. Por isso que eu não deixo ela sair. Por isso que eu não permito ele ter uma liberdade. Eu amo demais. O amor não é possessivo. O amor confia. O amor se alegra em ver o outro livre. O amor se alegra quando o cônjuge se realiza nas suas conquistas. Quantos casais, queridos, estão sendo impedidos de ser felizes? Porque as pessoas estão entendendo o amor como uma palavra de significado meramente humano. O amor que Paulo está usando aqui é o amor sacrificial, ou seja, aquele amor que se entrega pela vida do outro. E este amor é fruto do Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito, querido? O amor jamais acaba. Não estou dizendo que o relacionamento não pode desgastar. Não estou dizendo que o relacionamento não pode esfriar em algumas partes se você não cuidar dele. Mas acabar o amor, deixar de sentir amor pelo outro, é preciso repensar mais. Qual é o nosso conceito de amor? Ou melhor, qual é o conceito de amor que a nossa cultura tem colocado sobre nós? Segundo, Paulo diz também, queridos, sobre a alegria. Quantos casais estão tristes e estão buscando alegria em viagens, em lazer? Quantas pessoas estão vivendo debaixo de angústia e estão tentando comprar um carro ou comprar um rancho na tentativa de trazer algo novo, uma alegria nova para dentro do lar? Deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo isso é passageiro. Paulo diz que um dos aspectos do fruto do Espírito Santo, em segundo lugar, é a alegria. Ou seja, é essa satisfação que o Espírito Santo de Deus nos dá de viver a vida com aquilo que temos. Seja andando com o carro do ano, seja andando no Fusca, no Uno, seja morando numa casa de 300 metros quadrados, ou seja morando numa casa de aluguel. Esta alegria, queridos, que o Espírito Santo nos traz, ela não é projetada sobre as circunstâncias que nós estamos vivendo. É uma capacidade de sorrir diante da vida, mesmo quando nós não temos aquilo que gostaríamos de ter. Quantos casais, queridos, colocam no dinheiro, na falta de coisas materiais e até mesmo de alguns recursos, a deficiência de alegria no seu lar? Ah, pastor, se eu fizesse pelo menos uma viagem por ano, eu seria feliz. Ah, pastor, se eu tivesse aquele carro. Ah, pastor, se eu tivesse aquela roupa. Queridos, lê do engano.
A verdadeira alegria que o Espírito Santo coloca em nossos corações, ela se manifesta mesmo diante da escassez. O que Paulo está nos mostrando aqui é que aquele que tem o Espírito Santo na sua vida, ele não vai deixar as coisas materiais ou as contingências da vida tirar a alegria do seu lar, minar a celebração do seu casamento. Terceiro lugar, Paulo fala sobre a paz. Ele diz: o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Sabe, queridos, uma das coisas que as famílias mais estão buscando na atualidade é paz. Os lares estão em guerra. Os lares estão em um conflito contínuo. Há pessoas que estão fazendo a guerra do silêncio. E essa, na minha opinião, é uma das piores guerras. As guerras do isolamento. Aquilo que eu chamo de guerra fria. Não tem nenhuma bomba, não tem nenhuma rajada. Ninguém troca farpa, mas os dois não se comunicam mais. Às vezes, ela dorme no quarto e ele no sofá. Já aconteceu isso com você? Às vezes ela fica na casa e ele vai passar um dia nas casas dos pais para esfriar a cabeça. Queridos, quantos casais, às vezes até mesmo fora da igreja, nós já podemos orientar de pessoas que chegam e dizem: pastor, eu vou dar um tempo. Não estou falando de namoro, de casamento. Mas como assim? Não, eu vou mandar o meu esposo alguns dias para a casa dos pais, para ele pensar o que ele quer da vida. Que tragédia, queridos. E mesmo às vezes a gente aconselhando, mostrando o princípio da palavra de Deus, que nós não podemos deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira, que nós devemos consertar o erro no dia, no momento, para que ele não se alastre e tome conta do nosso coração. Há casais, queridos, que ainda insistem neste erro. Quantas pessoas estão procurando a paz dentro do seu lar? Jesus diz que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você tem sido um pacificador dentro do seu lar? Há pessoas, queridos, que conseguem levar a paz para a empresa. Há pessoas que conseguem levar a paz para os seus negócios, para o seu ambiente corporativo. Mas há pessoas que não conseguem promover um dia de paz dentro da sua casa. Todo dia é guerra, todo dia é luta, todo dia... E isso cansa. Por isso eu quero concluir esta mensagem destacando para os irmãos algumas coisas práticas. Algumas coisas que vão ajudar você, crente, você que está aqui nos visitando nesta noite, a cuidar dos problemas familiares que você está enfrentando, para que eles não se tornem no futuro grandes tragédias. Então eu queria que você redobrasse nesse momento a sua atenção. E eu quero ser bem direto nesses passos que podem resolver, que podem solucionar os problemas do seu casamento. Passos, queridos, que são motivos de livros, de muitos artigos, de especialistas, de terapeutas que têm trabalhado com o ambiente familiar. E o primeiro passo que eu quero compartilhar com você é reunir-se e iniciar a comunicação imediatamente. Se você, querido, está passando por algum problema familiar, não deixe a conversa para amanhã. Não deixe para resolver este problema depois. Aqui, queridos, já começam os erros das maiorias dos casais.
Geralmente, quando surgem os problemas, a tendência de ambos é se afastarem. Eles evitam resolver os conflitos. As pessoas acham que o adiantamento da discussão supostamente resolverá alguma coisa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todas as vezes que você não conversa sobre um determinado problema, por mais pequenino que ele seja, você está dando tempo para ele crescer. Você está dando tempo para ele frutificar. E a situação ficar cada vez mais complicada do que no início. Me lembro, queridos, que uma vez um pai de família me disse: pastor, eu estou enfrentando determinado problema. Eu disse: vamos conversar. E a primeira pergunta que eu fiz a ele é: quanto tempo isso acontece na sua casa? E ele disse: pastor, a história é longa, mas eu vou começar. E a primeira frase que ele me disse foi: há 18 anos atrás, no meu primeiro ano de casamento. E eu disse: meu irmão, há 18 anos atrás? E você guardou isso com você? E você não buscou ajuda? E você não conversou com a sua esposa? E a resposta dele foi a resposta que a maioria de nós damos: pastor, eu achei que eu bancaria o meu relacionamento, apesar daquele problema. Pastor, eu fiz vistas grossas para aquela realidade, porque no início aquilo não me afetava tanto. E eu tinha forças para trabalhar, para voltar para o meu lar, e para viver normalmente com a minha esposa. Eu achei, pastor, que eu teria forças para bancar o meu relacionamento, apesar daquele espinho, apesar daquela pedra. Quantos casais, queridos, chegaram ao fim porque não seguiram esse princípio? E aqui eu chamo a sua atenção para a palavra imediatamente, ou seja, converse no dia, converse na hora. Pastor, eu preciso esperar a poeira baixar. Cuidado, queridos. Algumas pessoas estão esperando tempo demais e Satanás vai minando a alegria do seu lar. E o Espírito Santo vai se entristecendo na sua vida. E um problema que facilmente poderia ser resolvido vai trazendo grandes consequências sobre o seu lar. Segundo, outra coisa, ouvir. O segundo passo também já costuma começar errado entre os casais. Isso porque nós colocamos no relacionamento familiar mais das nossas emoções do que da nossa razão. Querido, não tem nenhum diálogo que leva mais em consideração a emoção do que a razão, do que o diálogo familiar. Um cônjuge, ele vai iniciar a conversa e ele começa como? Como que a gente começa? Vamos ser sinceros. A gente vai sentar com a esposa para, no bom sentido, discutir a relação. Algo que talvez não esteja correto no nosso lar. E o maior erro nosso, queridos, é começar apontando os erros da outra pessoa. Ah, porque você... Ah, porque... E a gente despeja as nossas críticas sobre o comportamento do outro. Deixa eu dar uma dica para você. Comece ouvindo. Comece escutando. Antes de você falar, tenha a disposição de ouvir o que o seu cônjuge tem para te dizer. O que acontece, meus irmãos, na maioria dos casais? Um começa a falar, apontando os problemas, e o outro imediatamente se ofende. Enquanto aquele está falando, ele já está maquinando na sua cabeça como é que ele vai dar a volta por cima. Como é que ele vai pegar o cônjuge na curva? Como é que eu vou mostrar que o argumento desta mulher não é coerente? Ou vice-versa. E aí a gente não presta atenção no que o outro está falando. Porque a nossa intenção é ganhar a batalha. A nossa intenção é sair vitorioso daquele confronto. E quem perde, querido? Quem perde é o casal. Tem muitos homens que saem vitoriosos de uma conversa. Sai com a razão. Mas sai fracassado
em relação ao coração da sua mulher. Terceiro lugar, você quer resolver os problemas do seu casamento? Esteja preparado para perguntar. Pastor, que tipo de perguntas? Pelo amor de Deus, não faça perguntas acusativas. Não faça perguntas com tom de dúvida. Ah, você. Ah, esse horário. Bem que eu suspeitei. Pare com isso. Faça perguntas para entender melhor o problema. Quando você, cônjuge, receber um problema do seu esposo ou da sua esposa, faça perguntas que demonstram que você de fato quer entender o que ela está passando. Perguntas do tipo, o que eu posso fazer para melhorar? Perguntas do tipo, o que nós podemos fazer para resolver isso? Qual é o caminho que você sugere para o nosso lar? Para essa realidade que nós não estamos em sintonia? Faça perguntas. Porque quando você faz pergunta para alguém que está compartilhando de um determinado assunto, isso pelo menos demonstra que você se importa, que você tem interesse naquele tema. Quarto lugar, foque nos fatos. Pastor, qual que é a maior parte dos problemas de muitos casais que estão dialogando? É que eles não focam nos fatos. A gente está compartilhando das lutas, das dificuldades, e ao invés de olharmos apenas para aquilo que é fato, apenas para aquilo que aconteceu, a gente fica trazendo na nossa mente interpretações possíveis do que aquilo que a pessoa está dizendo possa representar. A gente cria conclusões precipitadas em cima daquilo que o outro está falando. Ah, então você não me ama? Puxa, mas o cônjuge não disse isso. Ah, mas a sua atitude diz. Mas que atitude? Cuidado, querido, para você não ser juiz do seu cônjuge. Aliás, o nosso julgamento sempre é falho. Pastor, mas eu tenho certeza, mas você viu? Você tem uma prova? Não, mas eu sinto. Queridos, a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Uma mulher ferida, uma mulher machucada, é claro que ela vai interpretar muitas coisas com um nível de emoção muito grande. E aqui eu não estou desconsiderando o sentimento das mulheres. Estou apenas dizendo que nós precisamos cuidar das nossas conclusões. Porque muitas vezes elas são precipitadas. Quantos relacionamentos, queridos, não terminaram sem nenhum tipo de fato? Mas a mulher pensou que o marido tinha feito algo porque o comportamento do marido... Se foque nos fatos. Se foque apenas naquilo que está acontecendo, naquilo que você sabe. Cuidado, querido, para você não transformar as suas dúvidas ou as suas conclusões precipitadas em palavras de verdade. Lembre-se, o Espírito Santo de Deus é aquele que nos guia a toda a verdade, e não o nosso sentimento, e não o nosso pressentimento. Quantas vezes, queridos, a gente vai se comunicar com pessoas erradas? Aí é aquela história da amiga que está conversando com a outra amiga, né? Ela diz, eu já passei por isso. O homem é tudo igual. Pode saber que se ele está fazendo isso com você, é por isso, por isso, por isso, por isso. Parece até uma vidente, né? Quem sabe do seu lado é você. E quem vai confirmar as suas suspeitas é o Espírito Santo de Deus. Outra coisa, valorize as ideias. Quando você estiver resolvendo um conflito, seja democrático. Permita a sugestão de ideias da sua esposa ou dos seus filhos, se o assunto assim lhe permitir. Muitos casais, queridos, pecam porque insistem em impor ao outro a sua própria solução. Não faz isso não, viu? Chama o outro para conversar e diz, olha, tem esse problema, mas eu já tenho a solução para ele. É você fazer isso, 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 isso. Pronto, acabou. Pronto, falei, né?
e vira as costas e vai embora. Queridos, não tem casamento que resista a isso. Foque nos fatos. Levante os problemas juntos. Valorize a ideia do seu esposo. Valorize a ideia da sua esposa ou dos seus filhos. Como é gostoso, queridos, a gente trazer os filhos para dentro de um diálogo e eles já vão aprendendo que tudo em família deve ser resolvido em família. Às vezes tem alguns assuntos lá em casa que eu faço questão de incluir a Júlia. 6 anos de idade, queridos. Mas, por exemplo, um dos assuntos que eu incluo a minha filha é assunto financeiro. Porque criança pede, né? Criança não tem noção de onde vem o dinheiro, como nós precisamos cuidar e usar ele. Então, quando se trata de assunto financeiro, e outros também, eu chamo a Júlia para conversar. Júlia, o pai está fazendo assim, por isso, por isso, por isso. Júlia, na nossa casa a gente está comprando assim, por isso, por isso, por isso. E a criança aprende, querido. A criança aprende. Por isso é importante valorizarmos as ideias de todas as pessoas dentro do lar. 6º lugar, saiba propor uma solução. Quantas pessoas conversam sobre o problema, às vezes magoam um ao outro, mas saem daquela conversa sem propor nenhum tipo de solução. Não valeu de nada. O problema, ele surge para ser resolvido. O problema, ele surge para ser solucionado. E para muitas vezes, queridos, mostrar outros problemas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes, alguns problemas são a ponta de um iceberg. Aliás, a maioria deles. 99% dos casais que a gente conversa, quando eles trazem um problema, a gente começa a conversar sobre aquela situação, logo a gente já faz um histórico, né? Daquele problema a gente já puxa outro, uma outra situação, e você percebe que foi uma série de equívocos, de comportamentos errados dentro da família, que trouxe a situação do lar para aquele problema. Então é preciso você propor uma solução. Tenha em mente que a melhor resposta para qualquer problema conjugal sempre será aquela em que os dois saem ganhando. Cuidado, viu, querido? Para você não propor uma solução onde só um ganha. Porque se só um ganha, os dois perdem. Se só um ganha, não há amor. 7º lugar. Outra coisa importante, queridos, concordar com o plano de ação. Talvez você diga, pastor, foi bom até aqui. Agora você tocou num ponto impossível. Concordar num plano de ação. Lá em casa não dá. Lá em casa, eu e a minha esposa não concordamos em nada. Se eu falo A, ela fala B. Se eu escolho amarelo, ela escolhe verde. Se eu vou para a direita, ela quer ir para a esquerda. Deixa eu dizer uma coisa para você que é assim. Que é muito diferente um do outro. Eu creio que deve ter algumas coisas, talvez bem pequeninas, que vocês concordam. Comece por elas. Comece por aquelas coisas, por mais pequeninas que elas sejam, mas comece por essas coisas. Quando vocês fizerem um plano, querido, talvez o plano não seja todo acordado sobre vocês. Mas aquilo que for acordado, cumpra. Comece a dar os primeiros passos. E você verá então o sobrenatural de Deus acontecendo dentro da sua casa. Penúltimo lugar, defina quem fará o quê. Eu, como esposo, vou fazer o quê? Você vai ser responsável por nos convidar para o culto doméstico. Todos os dias, às 8 horas da noite. Amém? Faça. Eu, como esposa, vou fazer o quê? Eu, como filho, pai, vou fazer o quê? Quer dizer, cada um saia do diálogo disposto e decidido a fazer algo pelo seu casamento. E último lugar, não se esqueça de ver se o que vocês propuseram está funcionando. Faça isso. Você conversou, você valorizou as ideias, você propôs ações, você começou a caminhar na direção
daquela nova postura. Sente com a sua esposa para avaliar se está funcionando. Pastor, e se não estiver funcionando? Repita o processo. Se estiver funcionando, continue. Mas se não estiver dando certo, converse, repita todo o processo de novo. Identifique aonde é que vocês erraram. Mas não desistam das suas famílias. Sabe por que casamento não é fácil, querido? Porque casamento é isso. Tem gente que ainda tem aquela imagem do casamento de um conto de fadas, né? Eu vou encontrar o meu príncipe encantado, a mulher perfeita, a tampa da minha panela. Casamento, queridos, é sabermos superar as diferenças. Casamento é sabermos valorizar a individualidade do outro. Casamento é levarmos em consideração as diferentes ideias que podem e surgirão dentro do lar. Casamento é estar disposto a praticar o diálogo, mesmo que ele seja difícil e doloroso no início. Casamento é uma insistência diária de perdão, de renúncia e de recomeço, que deve habitar tanto o coração do homem, como também o coração da mulher. E eu termino dizendo, queridos, que casamento é para toda a vida. Chega, queridos, de aceitarmos a imposição do diabo. Chega de aceitarmos como igreja que o divórcio é algo normal. Não é. Deus criou você para sua esposa e Deus criou a sua esposa para você. E é preciso que você aprenda, ainda na sua juventude, a ter essa postura dentro do seu casamento, para que o diabo não seja vitorioso sobre o seu lar. Hoje à noite eu quero concluir esta palavra, convidando os irmãos a se colocarem de pé. E nós vamos, queridos, adorar o nosso Deus com esta canção que convida o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus que nos guia a toda a verdade. Convida esse Espírito para trabalhar sobre as nossas vidas. Eu quero que você reflita. Será que a santidade de Deus tem sido uma realidade na sua vida? Tem muitos casais cristãos que estão, queridos, usando a mesma linguagem do mundo para falar sobre os problemas do seu casamento. Alguns dizem, pastor, é incompatibilidade de gênio. Eu errei na minha escolha. Não, querido, você não errou. Não é incompatibilidade de gênio. É dureza de coração. É pecado. Jesus, quando falou do divórcio, ele disse que Deus permite o divórcio apenas em caso de adultério. E Jesus disse que quando Moisés permitiu a carta de divórcio, ainda lá no Antigo Testamento, era por causa da dureza do coração do homem. Então não tem compatibilidade de gênero. O que tem é dureza de coração. O que tem é pecado. O que tem é uma vida ausente do Espírito Santo de Deus. Porque não há, queridos, casamento que não tenha problemas. Mas também não há casamento onde o Espírito Santo de Deus não possa operar. E não existe família que abriu as portas do seu lar para o Espírito Santo de Deus que não experimentou tal verdade. Quero convidar você hoje, crente. Olha aqui para mim, você que é crente, você que crê na palavra. Vamos voltar para a palavra. Vamos deixar que o Espírito Santo de Deus nos encha e que nós possamos reconstruir o nosso lar, dar uma nova chance para o nosso cônjuge e viver os projetos que Deus sonhou para cada um de nós. Amém, queridos? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Adore ao Senhor através desta canção. Depois eu quero orar, consagrando a sua vida e a sua família ao Senhor. O que queres de mim, Senhor?
o que queres da minha vida? Qual é o caminho que eu tenho que seguir? Qual é o meu chamado? A minha missão em ti, o que queres da minha casa, Senhor? Em que sonhos podemos investir? Qual é a história que tu queres escrever pra mim? Para que essa geração te ouça e também responda: eis-me aqui. Toca em minha vida, toca em minhas mãos, toca em meus lábios, Senhor. Toca em minha casa com a tua brasa de fogo purificador. Toca em meus olhos, toca em meus ouvidos, toca em cada sentido meu, para que as famílias troquem o pecado pela santidade de Deus. Toca em minha vida, toca em minha casa, toca em tua igreja com a tua brasa, toca em minha vida, toca em minha casa, toca em meus filhos, Senhor, com a tua brasa. Toca em minha vida, toca em minhas mãos, toca em meus lábios, Senhor. Toca em minha casa com a tua brasa de fogo purificador. Toca em meus olhos, toca em meus ouvidos, toca em cada sentido meu, para que as famílias troquem o pecado pela santidade de Deus, pela santidade de Deus, pela santidade de Deus. Feche teus olhos, querido. Coloque a sua família na presença do Senhor. Creia que o Espírito Santo de Deus pode transformar o seu lar, que Ele pode mudar a sua casa, que Ele pode trazer a luz, esperança para o seu casamento, que Ele pode trazer esperança para o seu relacionamento conjugal, para o seu relacionamento com os seus filhos. Fale com Deus. Abra, querido, o seu coração para o Espírito Santo e deixe que Ele ministre sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que você possa, querido, reconhecer em nome de Jesus que o que falta na sua casa, que o que falta nas nossas vidas é uma liberdade para que o Espírito Santo de Deus possa operar sobre nós. Oh Deus, visita a tua igreja. Ó Espírito Santo, derrama da tua unção sobre cada lar. Pai, mostra muitas vezes a nossa cegueira espiritual. Mostra, ó Deus, muitas vezes a nossa visão limitada. Como, Pai, nós somos enganados pela cultura, pela mídia e pelas mentiras de Satanás a respeito do nosso lar. Ó Deus, faz-nos valorizar a tua palavra. Ó Deus, que nós possamos abrir o nosso coração para que o Espírito Santo do Senhor possa fluir através de cada um de nós, que Ele flua sobre as nossas vidas, que Ele flua, Pai, sobre o nosso casamento, gerando o seu fruto, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade,
a bondade, ó Deus, a fidelidade, que é algo tão escasso dentro dos nossos lares. Que o Teu Espírito, Pai, produza em nossos corações a mansidão, o domínio próprio, pois a Tua palavra diz que contra estas coisas não há lei. E nós cremos, Pai, que uma família cheia do Teu Espírito Santo, ela será vitoriosa, e ela será um instrumento nas Suas mãos para impactar tantas outras famílias que estão ao nosso derredor. Pai, unge a nossa casa. Deus, santifica o nosso lar. Oramos, ó Deus, pela vida dos nossos filhos, que o Senhor os proteja, e que eles cresçam num ambiente familiar saudável, de amor, de afeto e de respeito, para que mais tarde, ó Deus, os nossos filhos, se espelhando em cada um de nós, possam também construir famílias que glorifiquem o Teu santo nome. Pai, nos ajude nesta tão preciosa missão. Nos ajude, ó Deus, a realmente consagrarmos as nossas famílias todos os dias no altar do Senhor. É o que nós te suplicamos, entregando as nossas vidas, entregando o nosso lar nas Tuas mãos. Pai, fica conosco, derrama sobre o nosso lar, sobre as nossas famílias, das Tuas ricas bênçãos. Dá-nos, ó Deus, uma semana de paz, uma semana de vitórias na Tua presença. É o que nós te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Que Deus abençoe a sua casa. Os irmãos podem se assentar neste momento. Eu quero apenas encerrar este culto compartilhando de mais um aviso e deixando uma importante informação a toda a nossa igreja. Nós tivemos, queridos, durante o mês de abril, a suspensão dos nossos cultos presenciais. Retornamos domingo passado e por isso nós vamos iniciar esta semana a nossa sala de preparação para o batismo. Já conversei com alguns irmãos que vão estar se preparando através dos nossos encontros. Por isso eu quero desafiar a igreja para que esteja orando por essas vidas. E você que quer participar, ainda temos vaga, uma vez que vamos começar os nossos estudos nesta terça-feira, às 19 horas. Então, se você quer participar da sala de preparação para o batismo, esteja aqui conosco neste horário, ou nos procure para informar o seu desejo, para que nós possamos estar orando pela sua vida e te orientando com mais informações. Que assim, Deus abençoe a amada igreja. Os irmãos continuem desfrutando da proteção e da bênção de Deus sobre as suas vidas e sobre os seus lares. Feche teus olhos, abaixe sua cabeça e assim, através de uma oração silenciosa, eu quero convidar você a encerrarmos o culto desta noite.